Olá, boa tarde a todos. Começando aí um excelente 2020, como eu havia falado para vocês, estamos aí com o mercado movimentado, extremamente interessante aí para os day trades. O que eu já tinha falado em vídeo aqui, uns vídeos aí passados, eu tinha falado em vídeo que 2020 seria o ano do day trade. Obviamente nós estamos aí no início, mas já está se mostrando muito interessante. Eu tenho recebido muitos feedbacks, pessoal. A galera que opera Oliver, então, tá achando assim muito interessante. E eu estou aqui para mostrar para vocês hoje um trade interessantíssimo que eu fiz hoje em Braskem. Tá? Aproveito para chamar a atenção de vocês a respeito aí do Instagram que eu fiz profissionalmente, né? Então eu tenho postado várias coisas lá no Instagram, muito interessantes, operacionais, de explicação de setups, de identificação de setups, ok? Então eu tenho colocado muitas coisas interessantes. Então se você ainda não me segue no Instagram, dê uma passada lá, dá uma olhada para vocês seguirem e poderem ver as publicações. Eu também, eu sempre que eu fizer uma mentoria, descontos aí para mentoria, eu sempre vou postar lá no Instagram. Então, me acompanhem, me sigam lá no Instagram para ficarem aí antenados a esse tipo de coisa, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um setup de guerrilha. Tá? O que precisa de uma guerrilha? Para começar, para ter uma... obviamente, não vou... Eu já expliquei o setup de guerrilha em outro vídeo. Não é meu objetivo aqui explicar novamente, tá? Vocês podem buscar aí, é só digitar no Google, no YouTube próprio, né? Setup de guerrilha, cena, que aí vai aparecer o setup de guerrilha, tá? Mas o que acontece? Para eu ter um setup de guerrilha, eu preciso ter a prior day's close, né? O fechamento do dia, tá? Mais altista, bem altista, por sinal, né? Nesse caso aqui estava bem altista. Então vocês observem que no dia anterior ele estava subindo, ele congestionou e no final do dia ainda deu uma pancada para cima. Essa ideia, essa pancada para cima, dependendo da abertura do dia seguinte, ele me dá guerrilha. A abertura do dia seguinte, ela precisa ser um pouquinho acima ou próximo do fechamento, quase com gap pequeno, inexistente, assim como mostra aqui no material. Então nós temos aqui o material, tá? Mostrando aqui como uma guerrilha. Vocês observem que é a mesma coisa que eu mostrei, que é a mesma coisa. Ele sobe, ele congestiona, ele fecha mais alto no final. Qual que é a diferença desse para esse aqui que apareceu? Obviamente é o que eu explico para o pessoal na mentoria. Nós profissionais temos que ter aquele jogo de cintura. Você não vai ver situações exatamente iguais. Elas são semelhantes. Então você tem que aprender a trabalhar situações semelhantes, que estejam dentro do seu setup, dentro da ideia do seu setup, do conceito do seu setup. Inclusive, eu aproveito também para falar para vocês que existem muitos conceitos aí operacionais. Então, quem opera Oliver não só deve entender os conceitos operacionais, os setups, mas também os conceitos operacionais. Aonde você entra maior, onde você entra menor, o grau de qualidade da situação, entendeu? Então você pode ter um setup Oliver, mas ele não tem muita qualidade, porque depende de um outro detalhe, que é o detalhe exclusivo aí que eu passo para o pessoal que faz a mentoria comigo, que faz toda a diferença, tá? Então aqui nós temos o setup aí de guerrilha, né? Então vocês observem que, olha, gravem essa configuração. Então ele está subindo no final do dia, ele congestiona. No outro dia ele abre, tá? E engloba esse pequeno gap e cai. Esse é o setup de guerrilha, né? Observem que o que aconteceu hoje aqui? O que aconteceu hoje aqui? Olha a semelhança. Olha a semelhança. Então, de novo, olha só. Tá em alta, né? Tá em alta. Congestiona aqui no final. Tá? E no outro dia abre aqui um pouco acima. O que nós temos? O que nós tivemos? Vou colocar aqui que eu operei.
Esperei aqui nessa conta. Olha só. Olha que legal. Nós temos uma alta. Estava em alta no final do dia, congestionou. E ainda no final do dia ele deu uma pancadinha. Olha só. Não é bem próximo o que aconteceu aqui? Isso que eu mostrei para vocês aqui está bem próximo do slide, correto? Olha lá. Bem próximo do slide. Ah, mas aí esse, ele deu a pancadinha no final. Esse não. Tá. A pancadinha desse foi esse candle aqui, né? Abriu no dia de pancadinha. Olha que legal. Esse de hoje, o que aconteceu? Mesmo padrão, só que ontem ele já foi. E hoje abriu aqui. Então, isso de hoje, né, que aconteceu aqui, ó, isso de hoje, tá? E esse padrão de hoje é a mesma coisa que você pode colocar como esse padrão. Aqui. Correto? É a mesma coisa. Por quê? Porque o gap no método Oliver, nós pensamos assim, ó, se tem um gap, isso aqui é green. Ó, isso é green. Observem. Então é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então é semelhante. Então a identificação desses padrões semelhantes nos fazem entrar em operações interessantes. E eu, inclusive, entrei atrasado, tá? Entrei atrasado. Era já para ter entrado aqui, tá? Já era para ter entrado aqui já. Eu entrei atrasado. E mesmo assim foi uma operação simplesmente maravilhosa. Qual que é o alvo nesse caso? A ação a gente deixa em mais, né? Eu pus a média para cá, eu vi que estava demorando demais, aí resolvi encerrar na mão. 1,8%. 1,8%. Isso aí é muita coisa. 1,8% de variação é muita coisa. É grana no bolso. Okay? Um padrão, então, explicado aqui, tá? Nessa parte aí da mentoria, em relação a aqui nós temos a guerrilha para mini índice, ok? E aqui nós temos uma guerrilha em Braskem. Então, Braskem começou com uma guerrilha aí linda, ok? Linda. E não só a Braskem, tá? Se nós pegarmos aqui a questão do dólar, tá? Deixa eu colocar aqui para cá. Essa conta que eu faço uns testes. Vou para cá, para cá. Aí. Isso aqui que passou aqui é uma coisa no futuro aí que eu vou mostrar para vocês, perfeito? O que nós temos aí em relação ao dólar? O que nós temos aí em relação ao dólar? Pessoal que opera Oliver aí. Isso, pessoal. Eu não peguei, tá? Não peguei, eu estava prestando atenção em outras coisas. Isso é uma NRB, tá? É uma Narrow Range Bar. Muitas vezes o Oliver chama isso de Narrow Body Bar também. Para mim é uma Narrow Range Bar. Tá? Narrow Range Bar, Narrow Body Bar é a mesma. Eu até vou colocar aqui, ó, ou NBs. A Narrow Range Bar ou a Narrow Body Bars é a mesma coisa, a mesma ideia. Só muda o nome realmente, mas a ideia é a mesma. Então nós tivemos aí uma Narrow Range Bar para mim, ou Narrow Body, do jeito que vocês quiserem chamar, e uma pancada de 18 pontos. Então aí tá de parabéns aí pelo método Oliver aí, quem viu essa Narrow Bar. Eu não peguei hoje essa Narrow Bar, não peguei. Mas foi aí sensacional, um setup sensacional, bem localizado. Ela poderia estar um pouco melhor localizado se ela estivesse mais próxima aqui da M20. Mesmo assim, uma localização de respeito que daria para entrar com uma posição sim. Então, eu recebi feedback hoje de pessoas que pegaram aí 15 pontos, tá? Pegaram bastante aí na questão do dólar por causa dessa Narrow Body Bar, tá? Então, foi bem interessante aí. E o dólar se mostrando
aí interessante já no início do ano. Então, basicamente, nós tivemos aí essa situação bem interessante. E, como eu falei para vocês, que na hora que as coisas se soltassem, o mercado se soltasse um pouco mais, nós íamos ter situações mais aí interessantes. E continuaremos ter. Então, estou muito de olho nas ações, tenho feito muito trade nas ações desde o final do ano passado e vou continuar porque está muito interessante. Então não só o mini índice, o mini dólar, mas também as ações estão muito interessantes aí em relação ao método Oliver, ok? É isso, pessoal, que eu queria deixar para vocês hoje. Um excelente final de dia e vamos lá com mais vídeos depois. Abraço a todos!